Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre um tópico que a gente vê dentro de probabilidade. Então, probabilidade, a gente precisa falar sobre variável aleatória. Então, teoricamente, o que é uma variável aleatória? Uma variável aleatória é uma função que associa a todo o evento pertencente a uma partição do espaço amostral um único número real. Então, você vai falar assim, mas o que é, professora? Eu não entendi. Bom, vamos pensar se a gente tem o lançamento de uma moeda. Então, a gente tem o nosso experimento aleatório, que é lançar duas moedas. Esse experimento aleatório, ele pode me gerar aí um espaço amostral, que seria duas caras, uma cara e uma coroa e uma cara, ou duas coroas, né? Então, nós temos essas possibilidades que eu até desenhei aqui para vocês. Então, nós temos as duas carinhas, uma cara e uma coroa e assim por diante. A variável aleatória, quando a gente assume, né, uma variável aleatória, a gente tem que o quê? É o número de caras obtidos nas duas moedas. Então, esse é o nosso evento de interesse. A gente está interessado no número de caras que a gente obtém no lançamento dessas duas moedas. Então, a gente pode ter quantas caras? Bom, nós podemos ter duas caras, né? Quando sai cara a cara. A gente pode ter uma cara, cara ou coroa, uma cara, coroa, cara, né? Ou 0 caras, que podem, então, sair ali duas coroas. Então, a variável aleatória, ela é a função que associa a cada resultado a cada possível resultado que a gente tem, né, um número real. Então, a gente pega aqui esse primeiro resultado, que são as duas caras, ele vai associar o número 2 a ele. Por quê? Porque nós temos duas caras nesse nosso resultado. E, né, a mesma coisa acontece para os demais. Então, aqui a variável aleatória, ela vai associar o número 1 a esse resultado. O número 1 a esse resultado, porque nós temos uma cara. E o número 0, porque nós temos 0 caras, né? Então, o nosso x, que é o número de caras obtidos nas duas moedas, ele pode aí assumir os valores 0, 1 e 2. Então, nossa variável aleatória assume esses valores, 0, 1 e 2. Né? Tá aqui, né? Eu mostrei aqui, então, x é o número de caras obtidos no lançamento das duas moedas, e aí cada resultado possível do nosso espaço amostral vai, então, ter um valor associado a ele. Então, duas caras, o x é igual a 2. Uma cara só, o x é igual a 1, e nenhuma cara, o x é igual a 0. Nós temos os dois tipos de variáveis aleatórias, as variáveis aleatórias discretas e as contínuas. Eu vou falar aqui alguns exemplos das duas, mas nesse vídeo a gente vai falar apenas sobre variável discreta, tá? Me cobrem aí se vocês querem um vídeo sobre variável aleatória contínua, tá? Já aproveita, se tá gostando aí dos meus slides, dá um joinha aí para mim incentivar a criar mais vídeos e mais materiais para vocês. Um exemplo que a gente tem, então, para variável discreta são números de alunos em uma sala, número de animais doentes, número de livros em uma estante, número de votos. Então, são todos números inteiros, né? Já para a variável aleatória contínua, os exemplos que nós temos é peso de uma caixa, altura de uma árvore, duração de uma conversa telefônica, retorno financeiro de um investimento. Então, são valores, a variável pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo, né? E, então, como eu falei para vocês que a gente vai falar sobre variável aleatória discreta aqui, o que a gente tem para falar? Então, a variável aleatória discreta, como eu acabei de falar, ela é dita discreta se os valores possíveis, né, de x for finito ou infinito enumerável. Para nossas variáveis aleatórias, a gente sempre tem aí uma função que atribui as probabilidades aos seus possíveis valores. Para a variável aleatória discreta, a gente chama de função de probabilidade, né, ou FP. Então, essa FP vai atribuir probabilidades a cada possível valor que a minha variável aleatória pode assumir.
Então, a gente até utiliza essa expressão aqui, né? Onde o x maiúsculo é a variável, a resposta, né? Diz respeito à minha variável resposta. E os meus xzinhos, is, aqui, né? Meu x minúsculo, ele diz respeito aos valores que a variável aleatória pode assumir. Então, a gente vai ler essa expressão como a probabilidade da minha variável aleatória x assumir um valor xzinho, né? E essa probabilidade vai ser um PI. Esse PI, gente, ele precisa ser um valor entre 0 e 1. E também nós precisamos sempre tomar cuidado de que a soma da probabilidade de todos os resultados possíveis da variável aleatória, ela tem que ser igual a 1. Então, é uma propriedade muito importante aí, que a gente precisa sempre verificar se estão satisfeitas, tá? Aqui nós temos o que a gente chama de distribuição de probabilidade. Então, a gente coloca aqui em uma coluna todos os valores que x pode assumir, né? Então, a gente tem ainda, a gente continua com o nosso exemplo, que é x, seria o número de caras obtidos nas duas moedas. Então, x pode assumir quais valores? X pode assumir o valor 0, o valor 1 ou o valor 2. E na segunda coluna aqui nós temos as suas respectivas probabilidades. Então, a probabilidade de x assumir o valor 0, ou seja, de x ser 0, de x ser nenhuma cara, né? Então, a gente lê, na realidade, a probabilidade do número de caras obtidos nas duas moedas ser igual a 0 é de 1/4, porque nós temos um resultado possível, um resultado favorável a 0, né? Sobre 4 resultados possíveis do espaço amostral. Então, 1/4. E para x igual a 1, a gente tem aí que seria 2/4, né? Que seria nosso meio. Para x igual a 2, a gente tem a probabilidade de 1/4 também. E aí, aqui, nessa distribuição de probabilidade, a gente pode ver melhor aquelas propriedades, né? Então, cada uma das probabilidades é sempre entre 0 e 1. E a soma das probabilidades, né, é igual a 1. Então, eu sempre preciso somar aqui essas probabilidades e ela precisa ser igual a 1, tá? Questão de prova, hein, gente? Quando a gente fala de variável aleatória, a gente precisa também falar sobre a esperança. Então, o que é a esperança? Bom, a gente também chama de valor esperado, média da variável aleatória, ou até em algumas referências um pouco mais antigas, a gente pode chamar de esperança matemática. Ela é uma quantidade utilizada como resumo do comportamento da nossa variável aleatória, tá? Então, ela vai funcionar da mesma forma que a média que a gente já viu lá na estatística descritiva. Porém, a gente vai chamar ela de E de x, né? E da minha variável aleatória. Posso dar um nome para a nossa variável aleatória, outro nome além de x, né? Mas aqui a gente está trabalhando com o x. Então, é E de x, é a nossa esperança, seria a média da variável aleatória. Ela nada mais é do que a soma da multiplicação, né? De cada valor que a variável aleatória pode assumir, vezes a sua respectiva probabilidade, né? Então, é uma média, né, considerando que a probabilidade do valor que a variável pode assumir é como se fosse um peso, né? Então, ele é uma ponderação. Tá até aqui falando, né? Eu fiz aqui algumas questõezinhas sobre a esperança, né? As probabilidades ponderam os valores assumidos pela variável aleatória. Então, ele é um peso. O valor da esperança, ele não precisa ser um dos valores da variável aleatória, tá? Então, mas a gente precisa lembrar que ele vai ter que estar compreendido entre os possíveis valores, mas ele não necessariamente vai ser um deles, tá? E a construção, né, o cálculo da esperança, ele é utilizado como caracterização da distribuição de probabilidade. Então, em estatística, a gente utiliza muito a esperança para ir encontrar uma distribuição de probabilidade, conseguir caracterizar essa distribuição, né? Aqui, então, eu coloquei um exemplo para a gente calcular a esperança de uma variável aleatória. Então, qual que é o exemplo que a gente tem aqui? Então, a gente tem aqui
um vendedor determinou as probabilidades de fazer determinados números de vendas por dia, visitando possíveis compradores. Não sei se ficou muito boa a vírgula aqui, mas tudo bem. Acontece. Então, a gente tem aqui X e os valores que X pode assumir, ou seja, ele pode realizar 0 vendas, 1 venda, 2 vendas, 3 vendas ou 4 vendas, tá? Então, e aí ele colocou aqui as respectivas probabilidades. Então, a probabilidade dele realizar nenhuma venda, ou seja, 0 vendas, né? X ser igual a 0, é 0,15. Então, a probabilidade dele não realizar nenhuma venda é de 0,15. A probabilidade dele realizar uma venda, ou seja, a probabilidade de x, né, de x ser igual a 1 é 0,25. E assim por diante, tá? Então, total aqui, a soma das probabilidades é 1. E aí, o que o exercício pergunta? Ele fala assim, qual o número esperado de vendas do vendedor? Então, quantas vendas ele espera realizar, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que lembrar lá da fórmula da esperança, que é o quê? Cada valor que a variável aleatória assume vezes a probabilidade, né? Então, como que a gente faz? A gente vai fazer aqui o valor que a variável aleatória assume, que é no caso 0, vezes a sua respectiva probabilidade, que é 0,15. E o resultado disso é 0. 1 vezes a sua respectiva probabilidade, que é 0,25. Então, 0,25 aqui. 2 vezes a sua respectiva probabilidade, que é 0,25. Então, eu tenho aqui o 0,5. 3 vezes sua respectiva probabilidade, que é 0,20, né? Então, eu tenho aqui como resultado o 0,60. E 4 vezes a sua respectiva probabilidade, que é 0,15, que também é 0,60. E aí, a esperança, então, é a soma desses valores aqui, né? Dessas multiplicações. Então, a gente tem aqui que a esperança, o E de X, é 1,95. Ou seja, né? O vendedor espera realizar 1,5 ou aproximadamente 2 vendas por dia. Beleza? Então, calculado a esperança. Agora, né, como a gente calcula a esperança, né, que é a mesma coisa que a média, a gente pode calcular aí o grau de dispersão dos nossos valores em relação à nossa média, à nossa esperança. Então, a gente pode calcular aí a variância, né? E aí, a variância a gente calcula através dessa fórmula aqui, que está apresentada para vocês. Eu não vou entrar em detalhes, né, como que chega nessa fórmula, mas, né, essa fórmula aqui nos dá esse grau de dispersão. Claro que a gente vai precisar calcular o desvio padrão para ter uma interpretação aí do valor, né? Então, como que a gente vai fazer para o nosso exemplo? Então, se a gente prestar atenção na fórmula, né, é a esperança de x quadrado menos a esperança de x elevado ao quadrado. Só vou voltar um slide aqui, 2 no caso. Essa é a fórmula da variância. Então, e de x quadrado, que seria a esperança de x, nós já temos. Então, essa parte aqui nós já temos, que é 1,95, né, que a gente acabou de calcular nos slides passados. O que a gente vai precisar calcular é a esperança de x quadrado, né, que a gente vai conseguir aqui, ó, através dessa expressão, que é o quê? A soma da multiplicação de quem? Do valor da variável aleatória elevado ao quadrado vezes a sua respectiva probabilidade, né? Então, como que a gente faz aqui? Então, vim aqui e fiz, né, cada valor da variável aleatória elevado ao quadrado vezes a sua probabilidade. Então, seria 0 ao quadrado vezes a sua probabilidade. Então, seria 0, né? Tá aqui. 1 ao quadrado vezes 0,25. Então, 1 ao quadrado é 1, né? Então, vezes 0,25, 0,25. 2 ao quadrado, né? Então, seria 4 vezes 0,25. Então, aqui para nós é 1. 3 ao quadrado, então 9 vezes 0,20. Isso dá 1,80.
E 4 ao quadrado, que seria 16, vezes 0,15, eu tenho aqui como resultado 2,40. Então, a esperança de x quadrado, né, é 5,45. Então, é só somar essas multiplicações. E aí, eu substituo aqui na forma. Então, a esperança de x quadrado, 5,45, menos a esperança de x elevado ao quadrado, que a gente tem lá dos nossos slides anteriores, que já foi calculado. Então, a variância aqui vai ser 1,65. Lembrando que essa variância aqui não vai ter uma interpretação, né? Então, o que a gente faz? A gente calcula o desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, se eu extraio a raiz aqui de 1,65, eu tenho o valor de 1,28. Então, o vendedor espera realizar aproximadamente 2 vendas por dia com um desvio padrão de 1,22. Gente, é isso por hoje, tá? Sobre variável aleatória. Vou deixar para vocês um formulário com algumas questões sobre variável aleatória. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me comunicar que a gente vem aqui, grava um vídeo ou entre em Meet para tirar essa dúvida, tá bom? Um beijo, até mais!